Glória. Alguém aqui é casa, morada do Deus Altíssimo? Aleluia. Que doideira, né, irmão? A gente habita nele, ele habita em nós. Meu Deus do céu. Coisa linda de Deus. Deus abençoe sua vida de forma extraordinária. Obrigado, irmã Liz. Que o Senhor te surpreenda com algo grande em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 13, versículo 14. Você conhece o Antigo Testamento. Depois do Pentateuco, dos cinco primeiros livros, você vai caminhando que você vai achar aí. A dica é o seguinte: pela ordem alfabética vem R, S, T, não é isso? Mas nesse caso, Reis, que começa com R, vem depois do S, que é Samuel. 1 e 2 Samuel, depois 1 e 2 Reis. Capítulo de número 13, versículo de número 14. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atire. Em seguida Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e as golpeou por 3 vezes seguidas e cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo iria derrotar a Síria e a arrasaria por completo. Todavia agora vencerá os arameus 3 vezes somente. Passados esses acontecimentos, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Amém. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Eu amo esse texto. Eu amo o livro dos Reis, principalmente o segundo, porque trata muito sobre a vida de Eliseu. E eu amo a vida de Eliseu. Eu me identifico muito com ele. Não que eu tenha semelhanças com ele, mas eu acho lindo, porque ele é um ajudante, ele é um cooperador do profeta, do Elias. Ele é aquele que está colado com Elias, é aquele que está caminhando com Elias até que Elias seja levado, arrebatado. A propósito, você sabe que Elias ele não passa pela morte. Diz o texto sagrado, a palavra de Deus, que o Senhor diz a Elias: vou te levar, vou te tomar para mim. Ele não sabe como vai acontecer, mas ele está preparado para isso. E diz a palavra do Senhor que vem uma carruagem de fogo e desce. E a gente às vezes acha que ele foi na carruagem, né? Porque a gente imagina: a carruagem parou, sobe aí, filho, ele entrou. Não, a carruagem passou e trouxe uma separação entre Elias e Eliseu, porque o que ia acontecer ali era tão grandioso que Eliseu não poderia estar. Talvez se ele estivesse tão perto, tão colado, ele seria levado também. E aí vem um redemoinho e recolhe Elias e leva ao céu. Amém? Pois bem, Elias se foi, Eliseu ficou, seu ministério exercendo muito lindamente. E diz o texto que nós lemos na palavra de Deus que Eliseu está nos últimos dias da sua vida. Só que diferentemente da beleza
de como Deus levou Elias com mistério, com fogo, com manto, com carruagem e com redemoinho, e ele é levado, ele é tomado, ele não passa pela morte. O de Eliseu é diferente, ele fica doente. Ele é profeta, é homem de Deus, é usado por Deus, mas fica doente. E uma doença que é para a morte. E eu entendo que o motivo, né, da nossa partida é só uma explicação para as pessoas, para que a gente possa se encontrar com Deus. Então Eliseu é um homem de Deus, mas ele fica doente. Eliseu é um homem de Deus que através da sua oração o menino ressuscita, mas ele fica doente. E um dia Eliseu vai partir também, e ele está próximo a partir. E aí esse rei Jeoás, ele fica sabendo que Eliseu está prestes a partir. Ele entende que aquela morte, aquela enfermidade é para levá-lo. E aí esse rei, que não é um rei legal, ele faz um monte de coisas ruins. Ele está totalmente fora dos planos de Deus, dos projetos de Deus. Ele é rei em Israel e não em Judá. Em Judá é Joás e em Israel é Jeoás. Cuidado para não se confundir. E aí ele entende que a partida do homem de Deus traria um pesar, traria um prejuízo para a nação, para a humanidade. Eu te pergunto, me perdoe, irmão, tá? O Senhor está me levando nessa palavra, tá? Enfim. Eu te pergunto, se hoje nós partíssemos deste mundo, deixaríamos saudades? Anteontem, não é isso? Daniel perdeu seu irmão, partiu para o Senhor. A gente não sabe o que se passou, né, naquele processo ali. A gente nunca pode dizer ou levar alguém para o céu ou para o inferno. A gente sabe que ele foi recolhido. E naquele velório, no sepultamento, tinha tanta gente. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Eu falei, esse homem era muito querido, não é possível. Porque nessas horas, ou então aqueles que ficaram eram tão queridos que as pessoas foram por aquele que ficou e não pelo que foi. A minha pergunta é, se nós partíssemos hoje, deixaremos saudades? Ou alguém diria, vai com Deus. Eliseu está prestes a partir e o rei Jeoás sabe que vai ser uma perda grande. Ele diz, meu pai, Aba, meu pai, tu és como carros de guerra e o exército de Israel. Sabe o que ele está dizendo? É como se ele perdesse todo o seu arsenal de guerra. Um homem é visto por um rei como alguém que representa a segurança de Israel. Apenas um homem. E ele sabe disso porque a história, a vida de Eliseu demonstra que em uma das situações ele estava acordando e seu ajudante viu um exército dos inimigos cobrindo e cercando toda a área. E ele acordou ainda se espreguiçando. E o ajudante dele fala, meu pai, oh Eliseu, estamos cercados. Esse aí não tem visão espiritual. E a oração dele ele não vai brigar com o jovem, com o rapaz. Você é um incrédulo, você é um pecador, você está todo torto, você está fora do propósito. Ele não vai, ele só diz, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. E de repente os olhos do ajudante de Eliseu é aberto e ele olha e tem um outro exército de anjos cercando o exército dos inimigos. Muitas vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo porque a nossa visão está tapada, está coberta. A gente está olhando para os problemas, a gente está olhando para as dificuldades. A palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje é: janelas são oportunidades. Mas por favor, cuidado, porque nem todas as janelas são abertas por Deus. Você precisa estar atento, mas janelas são oportunidades. A gente talvez toque em algum ponto delicado, né, durante essa mensagem, mas por favor entenda que para cicatrizar uma ferida é preciso tocar na parte delicada de onde está a ferida, para que ela seja tratada, restaurada e sarada. Doer uma vez para não doer mais, não é isso? Isso, tipo isso. Esse rei vai até Eliseu
E Eliseu entende que ele está amargurado de alma. Ele está entendendo que, mesmo ele tendo passado tanto tempo longe do Senhor, na hora que veio a dificuldade, ele pensou: uau, eu preciso buscar Deus, porque a coisa vai ficar difícil para mim. Ele está entendendo que apenas um homem vai trazer um prejuízo enorme para a nação. E ele vai para Eliseu, e aí Eliseu entende a aflição dele e diz: homem, vai lá, pega flechas e um arco. Ele pega essas flechas e o arco. É interessante que Deus às vezes fala com a gente, mandando a gente fazer coisas. Ele conversa com a gente, mandando a gente ter atitudes. Vai lá, bate na porta dela, fala com ela, oferece um bolo. Você passou por isso essa semana? E você diz: eu vou nada. Oferece uma água, oferece alguma coisa. Vai lá, dá um abraço, fala: meu Deus, eu não, jamais, aquela ali eu não abraço de jeito nenhum. E Deus está dizendo: o que eu quero fazer na tua vida é através da tua movimentação. Quando você se move, os céus se movem, porque o reino de Deus é chegado, ele está em nós. Então quando você se move, o reino de Deus se move juntamente com você. Eliseu diz a ele: vai lá, pega flechas e um arco. E ele volta com aquela arma, né? É uma arma de guerra. E ele diz: abre as janelas. E ele abre as janelas. E é interessante porque o profeta, mesmo estando doente, mesmo estando enfermo, ele ainda continua trabalhando para o Senhor. O seu antecessor, que foi Elias, sabe que vai partir, não está doente, não tem nada, mas está angustiado de alma, porque uma mulher chamada Jezabel disse que ia derrotar com ele, e ele temeu por causa daquela mulher. E ele falou: eu estou perdido, vou morrer, Senhor, me leve logo. Ele entrou em desespero, não tinha doença, não tinha falta de nada, porque sempre que tinha necessidade, Deus vinha e provia o alimento para ele. Ele não passava necessidade. Nem que se eu tivesse que mandar corvos para alimentar, o Senhor mandava corvos para alimentá-lo. Então Elias, que é o antecessor de Eliseu, está amargurado, está angustiado, sem nenhum problema na vida, não tem nada. É como você olha e fala assim: meu Deus, uma vida boa dessa. O homem ora e cai fogo do céu, é um negócio. Só que a gente às vezes passa por altos e baixos. O que não pode ser a vida do crente é uma gangorra que vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Você nunca sai do lugar. Parece que está indo, mas quando percebeu, está voltando. Não pode ser como uma roda gigante que hoje está lá em cima. Uau! Está festejando, celebrando, tendo uma visão enorme. Você fala: meu Deus, olha o que Deus preparou para mim. No outro dia a roda gigante está lá embaixo. Você fala: meu Deus, eu não estou vendo nada. Que vida difícil. A vida do crente não pode ser nem uma gangorra e nem uma roda gigante. Que seja sempre subindo, olhando para o alto, de onde vem o socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí o profeta Eliseu, ele pega na mão do rei, ele pesa o arco. Talvez ele estivesse apertando, ajustando para ficar bem, sabe, bem forte, bem resistente, bem tensionada aquela corda. Eu não sou especialista nisso. E aí, quando o rei puxa a flecha, o profeta vem e põe a mão sobre a mão dele e estica junto com ele. E muito provavelmente ele deu a direção de onde a flecha deveria ser atirada. O que o Senhor está dizendo para nós é que algumas vezes, ou apenas uma vez, talvez, um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança de Deus, vai pegar em nossas mãos e dizer: faz desse jeito. As próximas é contigo, não é mais o outro que tem que fazer, é você que precisa aprender e pôr em prática aquilo que você aprendeu. Mas tem gente que parece que está o tempo todo dizendo: oh, pegue em minha mão que eu não sei como fazer. Tu não já aprendeu, não já viu o modelo, não já sabe como é. Faz do jeito que Deus te ensinou. Só que muitas vezes o cenário que a gente vê é diferente. A gente pensa: ah, eu já tirei flecha nesse cenário, mas nesse outro eu nunca tirei flecha, então eu não sei como me comportar. Ô meu irmão, só estica e lança. Ele não está lançando dentro de casa, ele está lançando para fora da casa. As janelas estão abertas. Janelas são oportunidades. A palavra do original, eu não vou falar para não parecer que eu sou soberbo, que eu sei alguma coisa, mas eu anotei aqui. O significado dessa palavra é janela, e é interessante porque você vai ver em outro texto que a gente vai ler, existem outras conotações, versões de Bíblia onde é falado
janela e outra com portas. Por exemplo, você vai ver que em Malaquias 3:10 o Senhor fala: trazer todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento, e faça a prova de Deus se ele não vos abrir. Ele diz: se eu não vos abrir as janelas dos céus. A minha versão, que é King James, diz as comportas do céu. Eu falei: Jesus, eu quero comportas, que parece que é maior, não é? Mas a palavra no original tanto quer dizer janela, como quer dizer comporta, como quer dizer treliça, lugar para onde passa o vento, a fumaça. As janelas são importantes porque a janela, ela traz a claridade de fora para dentro. E se você está na noite e dentro tem luz, quando você abre a janela vai de dentro, a luz vai de dentro para fora. Janelas são oportunidades. Eu conversei com meu filho, eu falei: meu filho, me dá uma dica aí que eu vou falar sobre janelas. Se ele tivesse aqui, ele falaria agora melhor do que eu, tá? Então, se você é entendido no assunto, eu não entendo nada, meu filho entende muito melhor que eu. Eu falei: filho, como funciona as janelas de transferência dos jogadores? Futebol, né? Esses dias ele me perguntou, teve a final, né? Ele falou: meu pai, quem você acha que vai ganhar a Champions League? Eu falei: filho, se eu te falar que eu não sei nem quem vai jogar. Aí ele me falou, eu falei: ah, tá, quem vai ganhar é tal time, ganhou. E eu disse: como funciona? Ele disse: não, meu pai, acho que uma vez no ano, né? Tem um lapso 2 vezes? Obrigado. Alguém falou 2 vezes aí. Tem um lapso tem um espaço, tem uma abertura que se abre, um portal que se abre, uma comporta que se abre para que os times troquem de jogadores de um lado para o outro, que eles façam trocas. Então, é isso mesmo? Ele tem a oportunidade de mandar um jogador para lá ou trazer outro para cá. Fechou-se a janela, acabou-se a oportunidade. Aí tem que esperar a próxima janela se abrir para que tenha outra oportunidade de mudança, de alteração. Janelas são oportunidades de mudança, de crescimento, de avanço. O interessante da janela é que você, estando dentro de uma casa, e se você está na dúvida se deve sair ou não, você quer olhar para fora como está a situação, você faz o quê? Abre as janelas. Você abre a janela. A janela é uma forma de você ver o mundo lá fora sem estar lá fora. É de olhar e falar: será que passou a chuva? Deixa eu abrir aqui a janela. E você olha e fala: não, está chovendo, não vou sair. Ou então você olha: o céu está lindo, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Vou aproveitar essa oportunidade. As janelas permitem que a luz de fora entre. As janelas são oportunidades de você ver um novo horizonte, um novo ambiente. Quem nunca chegou, essa semana alguém fez isso, postou uma foto lá, em um outro lugar, em outro apartamento, chegou da janela e tirou foto, porque é um novo visual. Já viu isso? Você está em outra casa e fala: uau, o visual aqui é lindo. Às vezes quem está na casa já nem percebe mais. Está tão acostumado com aquele visual, com aquele ambiente, que aquilo já faz rotineiro, já não tem mais graça. Então eu falei: todo dia eu vejo isso. Quer ver? Se você anda na região de praias litorâneas, se você anda muito pela praia, se o seu trajeto do trabalho para a escola, seja lá onde for, é pela praia, se você é chique assim, você já passa que você nem olha, nem percebe que tem uma praia do seu lado. Mas se você estiver com algum amigo que mora em algum lugar onde não tem praia, ele entra no carro e você vai ver ele dizer: uau, 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 que foi? Não, esse marzão que Deus fez, olha que coisa linda. E você fala: é verdade. A gente às vezes só valoriza quando a gente está passando pela privação. Aí a gente, quando tem a possibilidade de ver novamente, fala: meu Deus, que bênção. Eu ouvi do seu tio, não é isso? Ele disse: Deus me dá mais uma oportunidade, e se o Senhor me der uma nova oportunidade, eu vou saber aproveitá-la da forma como o Senhor me deu para aproveitar. Ele disse: eu vou ser diferente. E ele saiu dizendo: hoje eu consigo ver mais as flores, os pássaros. Olha que coisa linda. Eu consigo mais estar atento às coisas, estou mais sensível. Quem prepara um sermão, um esboço, na homilética tem uma parte que diz que fatos, histórias que você conta durante o sermão são como janelas, elas trazem um pouco de claridade, mas dizem que não pode ter muita janela, porque senão é muita claridade. Significa dizer que é muita história, só história, história, história. Então
Então você não abre tudo de vez, né? Você abre uma janela e conta uma história. A propósito, vi um videozinho um certo dia, onde dois homens estavam numa sala, num quarto de hospital. Os dois estavam em uma cama, em uma maca de hospital. E um deles, que ficava afastado da janela, comunicava-se com o outro. Ele era cego, ele não enxergava. E ele dizia para o outro: por favor, tem uma janela nesse quarto? E o outro que estava próximo à janela dizia: tem uma janela. E ele diz: o que está acontecendo aí? O que você está vendo? Me conta. E todos os dias ele perguntava o histórico, o que estava acontecendo. E ele contou algumas histórias do tipo: olha, tem um rapaz falando com uma menina, ele está pedindo ela em namoro agora. E aí o rapaz que era cego dizia: e o que aconteceu? Ele dizia: olha, ela rejeitou. E ele: no outro dia ele diz: agora ele veio com um arranjo de flores e entregou. E aquele que tinha deficiência visual falou: e o que aconteceu? Ela aceitou. Ele: uau! Ele vibrava com isso. Até que um dia o que estava do lado da janela foi-se. E quando a enfermeira estava arrumando, aquele homem que não podia ver falou para ele: cadê o meu amigo? Ela disse: ele se foi. E ela disse: ele sempre me dava um relatório do que estava acontecendo lá fora. Por favor, me diz o que está acontecendo agora. E ele dizia: há um jardim lindo, com pássaros cantando, flores lindas, coloridas, maravilhosas. E a enfermeira abriu a cortina, olhou e falou: não, aqui só tem uma parede, não existe nada aqui. E aquele homem que tinha aquela deficiência visual, ele parou e ficou pensando: meu Deus. Aquele homem que estava passando por ele um relatório estava dando a ele perspectiva de vida. É claro que ele estava contando algo que era fictício, algo que não era real. Mas muitas vezes o Senhor usou de parábolas. Não estou falando de mentiras. O Senhor usou parábolas para trazer luz e entendimento às pessoas. Às vezes nós estamos sentando e conversando com pessoas que, ao invés de nos dizer o belo que existe lá fora, está dizendo: tem uma parede cheia de concreto, de tijolos. É impossível olhar, não tem nada para se ver. Pessoas que não nos ajudam a crescer, a avançar, a evoluir, porque elas não olham para fora da janela, elas olham para dentro de casa, elas olham para a situação que está no momento dela. Janelas são oportunidades de vermos o mundo lá fora, o mundo que está acontecendo lá fora. Existem muitos trechos na palavra do Senhor que contam situações onde homens e mulheres viram experiências na janela. Uma delas não é muito boa, é a experiência do Eutico. Eutico é o rapaz que está sentado na janela e muito provavelmente olhando para fora. Só que a visão dele é uma visão que não traz esperança ou expectativa. Muito provavelmente a ideia que nos traz é de que ele estava olhando para o mundo lá fora, dentro do templo, dentro da casa. Quem estava ministrando era Paulo, e diz o texto sagrado que Paulo demorou na ministração. Pior do que eu, demorou mais mesmo, muito. Horas. E aí Eutico estava dentro, mas olhando para fora. Estar em Cristo não nos permite olhar para o mundo lá fora com um olhar de saudade daquilo que a gente viveu. Precisamos ter cuidado, porque senão a gente está olhando para aquilo que ficou para trás, para o passado. Quando a mulher de Ló olha para trás, ela está olhando para aquilo que ficou para trás, para algo que não servia mais para ela, algo que ficou no passado e que traria prejuízo para a vida dela. Eutico está olhando na janela e diz que ele cochilou. Não fala que ninguém mais dormiu, só Eutico. E como Eutico estava na janela, ele estava mais susceptível a cair para o lado de fora. Porque quem está na janela geralmente cai para fora e não para dentro. Ele caiu morto, teve que interromper a pregação. Paulo teve que parar a ministração. Desceu, abraçou o homem e voltou e comeu. E aí o texto termina falando que Eutico voltou à vida e todos celebraram aquilo que Deus havia feito naquele lugar. Janelas pode ser uma possibilidade, entenda. Em João capítulo 10, versículo 10, se não me falha a memória, o Senhor diz que aquele que vem pela janela é ladrão e salteador, mas que o bom pastor, ele é a própria porta, ele vem pela porta. Precisamos estar atentos, porque janelas algumas não são abertas por Deus.
Precisamos estar atentos para as janelas que se abrem diante de nós. Eutico cai da janela. Outra situação é com Raabe e os espias que Josué manda para a terra. Raabe recebeu esses espias do povo de Deus, que foi espiar a terra para ter uma visão melhor, e as janelas permitem você ter uma visão melhor, privilegiada. E os inimigos chegam na casa de Raabe e ela diz: vou dar socorro a vocês. Ela põe uma corda e eles descem pela corda. Então as janelas também são escape para nós. Quando não há possibilidade de passar pela porta, o Senhor abre janelas para nós. Mas por favor entenda, as janelas não são o caminho convencional. É que às vezes ele traz coisas diferentes, divergentes do que a gente está acostumado a viver, e a gente às vezes paralisa e fala: Senhor, janela não é lugar de passar. Ele está dizendo: é o que eu estou abrindo para você hoje. Passa, desce. Uma outra situação é com Paulo sendo perseguido, e ele é descido dentro de um cesto, amarrado numa corda da janela, para que ele recebesse um escape. Então janelas também são escape para as nossas vidas. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho dos teus olhos, aos teus olhos, e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti, quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem curvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, falando dos dentes, banguelinho, e os que olham pelas janelas enxergam apenas sombras e figuras turvas. Às vezes os problemas da vida nos fazem enxergar tudo turvo, tudo escuro. O ambiente está lindo, está maravilhoso, é propício, mas você olha e fala: eu acho que vai cair uma chuva do nada aí. Está brilhando muito esse sol. Aí você diz: quando a esmola é grande, até o cego desconfia. Porque às vezes nós estamos tão impregnados com os problemas, com as dificuldades, com as adversidades, que a nossa visão é sempre uma visão ruim. É sempre a visão de uma parede de concreto, de tijolos, e a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós além das muralhas, além das paredes. Quando o Senhor chama os grandes homens e mulheres, Ele está sempre chamando para olhar além das montanhas. O salmista disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que você esteja no vale, você veja montanhas, veja dificuldades, veja problemas, veja enfermidades, o Senhor tem sempre um novo ambiente para nós vermos. E eu não sei porque eu não quero ser, sei lá, eu não sei o que eu não quero ser, nem isso eu sei o que eu quero ser, mas o Senhor me trouxe muito forte no meu coração desde o louvor aqui. Eu já falei sobre isso, que o portão de embarque de um aeroporto é chamado de gates, né? Gates. Aquilo significa portal. O portal é um lugar que te leva de um ambiente para outro ambiente. Você entra no avião, dentro do Brasil, na Bahia, e de repente, quando as portas se abrem novamente, você já está vendo da janela outro cenário, outro ambiente. De repente você está nos Estados Unidos. Tá, glória. Eu estou vendo isso, não sei o que se trata. O Senhor tem sempre janelas para nós. Lembra? Janelas também, nesse texto é chamado de comportas. 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 O Senhor nos diz: fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas, as comportas dos céus. Ele está nos chamando a enxergar além daquilo que nós estamos vendo hoje. Nós estamos olhando para o chão. E eu preciso que você entenda que o texto que a gente leu, aquele homem está com uma flecha, lançando a primeira flecha, e o profeta segura na mão dele e diz: agora larga. Ele larga junto e aquela flecha vai até um lugar. E ele diz: agora pega e lança outras flechas. E o texto diz que esse rei, ele só lança 3 flechas. 3 flechas. Eu preciso que você compreenda que as flechas eram carregadas numa bolsa que era chamada de aljava. Na aljava, normalmente se carregavam cerca de 30 flechas. Se tinha 30 flechas, é sinal de que ele pegou só 10% do que ele tinha
lançou. Ele lança quantas flechas? Ora, se você me perguntar, se eu tivesse a possibilidade de comprar hoje um kit desse, de aljavas e flechas, entendeu? Eu não tenho muitos recursos, eu não sei nem onde é que vem disso. Você poderia até dizer, eu acho que o Rogério deve ter umas 5, 6 flechas no máximo, porque isso custa caro, enfim. Mas um rei, você acha que um rei tinha poucas flechas ou muitas flechas? Possibilidades de acesso a muitas flechas e talvez muitas aljavas. Traz 10 aljavas, cada aljava tem 30. Olha aí, faz a conta. Quantas possibilidades ele teria? O que Eliseu está dizendo para ele é: homem, pega a sua aljava e lança flechas. Mas eu preciso que você entenda, e hoje Deus trouxe desde ontem ao meu coração, que alguém que está aqui, estaria nessa casa hoje pela manhã, tem olhado para as adversidades e tem tido pensamentos ruins, pensamentos que não são de Deus, e algumas vezes o inimigo tem te levado até à janela, mas com uma outra visão que não é a visão que vem da parte de Deus. O problema desse rei é que ele estava perdendo o seu profeta, um dos grandes homens que partiria. Então, como é que está o coração dele? Está mal, ele está bad, está no down. Ele está para baixo, ele está dizendo: eu vou perder como carros e cavalos do exército de Israel. Ele está dizendo: eu vou perder um arsenal, eu vou perder um homem de guerra, que não pega numa arma, mas que com os joelhos no chão, muda o cenário, a história, e traz vitória para o povo de Deus. Ele está abatido, ele está arrasado, ele está dizendo: eu tenho uma perda diante de mim. Então quando o rei, o profeta de Israel, ele pega a flecha e lança, qual é a sensação que ele está? Ó dia, ó azar, que tristeza. Como você acha que eu vou conseguir lançar flechas, tantas flechas, se eu estou arrasado? Não está vendo que eu estou num momento de perda? Vou falar o que eu não queria falar, mas meu coração fica mexendo assim. Não fica olhando para mim não, viu? Fica olhando para, vou até virar de lado para cá. Surgiu um negócio aqui do meu lado que parece que é um pano, micose não, alguma coisa assim. E minha esposa falou: tá uma manchinha de você aí e tal, não sei o quê. Eu não sou muito de parar no espelho, me olhar, pentear a sobrancelha, eu não sou muito disso. Não me olho. Talvez com medo do que eu vou ver, né? E de repente isso veio caminhando e está próximo aqui da minha orelha. Não olhe para mim, gente. E aí, por um acaso, eu fui pentear os cabelos. E quando eu olho, eu percebi, eu vi. E aquilo me trouxe uma inquietação, porque depois eu encontrei com alguns irmãos, inclusive com o Daniel, eu fiquei, irmão, sabe, né? Aquilo começou a me incomodar, porque enquanto eu não estava vendo, isso não me trazia incômodo nenhum. Eu já tinha a notícia, eu já tinha a informação de que havia algo estranho aqui em mim. Mas enquanto a gente não está vendo, a gente não se sente mexido, abalado, normalmente. Tanto que se você passar a mão aqui, não passe. Está cheio de óleo que minha esposa passou. Procura depois que eu tenho 10% do dia. Enquanto a gente não está vendo, vocês estão olhando, eu estou percebendo. Enquanto a gente não está vendo o que é ruim, a gente está crendo. Enquanto a gente não vê o exército inimigo, a gente está acreditando. Enquanto a gente não vê o problema, não vê a enfermidade, a gente está: não, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quando vem o problema, a gente fala: não vai dar certo. Não vai. E quando alguém fala vai, e você diz: não, se você soubesse o que eu estou vendo, você não diria isso. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade hoje. E foi cantado hoje na música do Kleber Lucas, da oportunidade que o Senhor tem para nós. O que o Senhor está trazendo para mim e para você hoje é um despertamento para que você comece a olhar de forma diferente através da janela. Talvez a sua casa nem tenha janelas. Talvez nem tenha janelas, porque a gente fez uma ação social num lugar chamado Riacho da Guia. E a notícia que nós recebemos é que a casa não tinha só tinha uma janela na casa. Uma janela, não tinha janela nos quartos, não tinha janela na cozinha, só tinha uma janela na sala. E, irmão, foi algo tão tremendo que a gente levou, cadê Paulo? Foi Paulo? Vaso sanitário, porque não tinha vaso sanitário. A gente levou o botijão, levou fogão,
Não tinha geladeira, de repente um amigo de Paulo do nada surgiu lá com a geladeira em cima do carro. Eu falei, vem trazer uma geladeira. E aí os irmãos do social reuniram, a irmã Nice na época, Janice também, e falaram, vamos. Era na época que, eu vou contar, ele está em casa vendo, que o Lins estava investindo em Janice. Deu certo, hein? Eu acho que ele olhou pela janela certa. E a gente conseguiu juntar até um recurso para contratar um pedreiro no local. Compramos material, entregou na porta para ele fazer muitas coisas. E uma delas era uma janela no quarto. O Senhor tem aberto janelas para nós hoje. Eu não sei, eu não quero que você se sinta empolgado, porque eu me sinto empolgado porque eu sinto coisas nesse lugar e muitas vezes fora desse lugar. Eu preciso só te contar uma bênção, eu não vou dizer quem foi para não estragar, mas uma irmã daqui da casa, no último domingo, nós, no final, quando o Breno ministrou, nós fizemos uma oração e a indicação foi: o Senhor quer realizar impossíveis nesta noite, faça a sua oração. E essa irmã me mandou uma mensagem ontem dizendo: pastor, eu apresentei a Senhor vários impossíveis. Meu Deus, essa irmã já é impossível, né? E ela disse: um deles aconteceu. E ela me contou, eu falei: uau! Porque Deus está abrindo janelas de oportunidades o tempo inteiro para nós. Mas às vezes nós desperdiçamos, nós deixamos passar. Às vezes é a janela de um embarque. Às vezes é uma janela, eita Deus, é delicado, né? De um novo relacionamento. Às vezes é uma janela de uma nova casa, por exemplo. Por que não? Não é não? Ele abre oportunidades para nós. De uma nova casa, não abre? Só que aí a gente fica olhando para dentro da casa, dizendo, olhando para aqui, para dentro de casa, não tem jeito. A mulher que não tinha mais o que comer, tinha acabado tudo, o marido dela morreu, era um homem de Deus, servia ao profeta. E ela disse: profeta, meu homem era um homem de Deus, viu? Meu homem não era, meu marido não era qualquer homem, não. E agora eu estou assim, porque a gente às vezes está mais reclamando do que falando com Deus. Deus, olha para a minha situação, me ajude, abre a porta, abre a janela. E ela foi no lugar certo. E o profeta disse: você tem o que em casa? Tem um cadinho de azeite. Pronto. Vai na vizinhança, nas suas amigas. Você tem muitas amigas, todas as suas vizinhas de porta, de frente, de baixo, de cima. Tudo são amigas suas. Quanto mais amiga, mais vasilha. Tu tem um bom relacionamento com elas, que tu é crente da reino. E crente da reino tem bom relacionamento com todos os vizinhos. Vai lá, pega as vasilhas, pega tudo. Se você não é daqui, assina a carteira só para dizer que é daqui. E aí ela pega as vasilhas, porque ela está olhando para dentro de casa. Ela está olhando para a quantidade de vasilhas que ela tem em casa, ela está olhando para a quantidade de azeite que ela tem em casa. Mas o profeta está dizendo: lá fora existem outras vasilhas para serem cheias. Você sabe qual é o grande problema nosso? Um dos grandes problemas é que a gente está olhando muito para dentro de nós e não para aqueles que estão próximos a nós, que precisam ser cheios. Pessoas que estão à nossa volta, que a gente precisa abençoar. Porque o reino de Deus é: enquanto mais você tira de você, Deus põe mais. Quanto mais você derrama, mais vem, mais vem. É uma fonte inesgotável do Senhor. Até porque você já sabe, água parada gera o quê? Dengue, chikungunya, zika, fede, dá larvas, cria limo. Terrível, irmão. Água parada não é coisa boa, não. O Senhor quer que a gente se movimente, que a gente se mova, que a gente reaja. A mulher está olhando para dentro da casa e o profeta está dizendo: não, olha para fora. Depois que ela pega as vasilhas, ela volta para dentro de casa. Aí sim ela fecha tudo, porque agora é uma intimidade dela com Deus. Porque o azeite se multiplica dentro da nossa intimidade. O tanto de tempo que você tira para Deus, para ficar com Deus, é o tanto de intimidade de azeite que você vai ter. Porque aí quando vier a dificuldade, você vai dizer: não, está tranquilo, eu tenho muito azeite. Eu tenho
azeite de reserva. Você não é mais um crente roda gigante. Está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Janelas são oportunidades. Pois bem, o rei lança 3 flechas e para. Por quê? Porque ele está amargurado, ele está angustiado, ele está triste. E quantas vezes a gente deixou de servir o Senhor só porque estava triste? Alguns estavam tristes. É aquele irmão que quando você dá uma oportunidade para contar um testemunho, ele conta um testemunho. Ele não consegue nem contar as bênçãos, não consegue contar as tristezas, as angústias da vida. Ele não lança mais flechas e lança fraco e lança perto. Por quê? Porque ele está angustiado de alma e ele não parou para observar que aquela era uma oportunidade de Deus agir na vida dele. Mas aí você diz, mas eu... Eita Deus, segura. Aí você diz, Deus, mas eu oro, eu jejuo, eu clamo, eu busco, eu não sei o que, eu não sei o que. Aí Deus está dizendo, não, eu só quero que você faça um pouquinho de esforço. Eu só quero que você olhe para fora. E está dizendo mais, eu quero que você vai pedir perdão. Eita. Eu não vou dizer o sexo, se é homem ou mulher, para você não ficar. Mas o Senhor diz que tem uma pessoa aqui que é filho e não consegue perdoar pai e mãe. Às vezes não consegue nem olhar no olho. Por quê? Porque os nossos olhos também são janelas. O que é que a palavra diz? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Será bom, será luz. Mas se os seus olhos forem maus, em quão grande trevas nós estamos vivendo. Já viu aquele ditado no mundo que os olhos são a janela da alma? A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, terá luz. Eu preciso que você compreenda que a gente tem um sistema de... Eu vou terminar já para não ficar chato, você não dormir aí. Um sistema de retroalimentação. Tipo isso, eu não sei bem o que significa, mas achei lindo essa palavra, diferente. É quando você produz algo e que você mesmo se alimenta disso. O nosso cérebro, Fábio vai me ajudar aqui se eu vacilar. O nosso cérebro, ele acredita em tudo que a gente fala. E ele torna, não é isso? Vocês que estudam sobre a psique, a alma. O nosso cérebro acredita em tudo que a gente diz. Irmão, se eu fosse você estava dizendo, meu Deus, minha mulher é uma benção. Aí o seu cérebro, a mulher dele é uma benção. Meu marido é um homem de Deus, seu cérebro. É por isso que o profeta disse, crie, por isso falei. Agora presta atenção no contrário. O meu pensamento está só em derrota, só em tristeza, só em angústia, só em perdas. Aí eu penso e aí falo. Tem esse pessoal doido, né? Porque tem coisa que você não deve nem falar. Você fica calado. Guarda para você mesmo, joga fora. Aí ele diz, a vida está assim, né? Está horrível, está uma miséria, uma desgraça, não sei o quê. Aí o cérebro está ouvindo e tá mesmo. E aí quando o seu cérebro raciocina isso, ele lança novamente e você fala novamente, isso fica circulando com você mesmo. E o pior é que tem um povo doido que cola nessas pessoas, já viu? Gente que só fala de maldade, de tristeza, de angústia. Você acredita que tem gente que assiste, quase eu falo o nome do programa, aqueles jornais de meio-dia, que fica passando um monte de miséria? Não, eu fico olhando que eu tenho que manter antenado. Antenado de quê, meu irmão? De miséria, é? Não, porque eu gosto de saber. Isso traz angústia para a nossa alma. Nossos olhos estão vendo a miséria e está se acostumando com aquilo, a ponto de a gente passar e já não se importar mais com o que está caído, porque já nos acostumamos com aquele ambiente, com aquele visual.
quero profetizar para a sua vida que Deus está abrindo janelas novas para você, para que você possa ter uma nova visão. E o Senhor me mostra casas novas, trabalhos novos, empresas novas, negócios novos, moradia nova, na mão de que aí a sogra. Em nome de Jesus, abraça o que Deus está mostrando para você nesta manhã, em nome de Jesus. Deus está, irmãos, presta atenção, eu preciso falar contigo. Eu falei com poucas pessoas aqui. A minha vida toda eu vivi na Assembleia de Deus. Eu nasci e me criei lá. Aí o pastor Cozinho disse: você nasceu na igreja? E a gente fez um projeto chamado Projeto Casa Nova. E aí eu mexia um pouco no CorelDRAW lá, bem mal mesmo. E aí, pastor, vamos fazer uma camisa e tal, para a gente fazer esse projeto, que a ideia era comprar um lugar novo para a igreja. A igreja não tinha prédio, não tinha casa, nada. E aí eu desenhei de forma muito infantil, muito bebê, uma casa. E eu me lembro que eu pus uma porta e 2 janelas. E o telhado fazia uma diferenciaçãozinha para não ficar tudo muito simétrico, muito linear. E o nome do projeto era Projeto Casa Nova. Aí outro dia eu estou sentado aqui, estou olhando, e lá de fora também. Aí eu olhei para essa casa aqui, à sua esquerda, e falei: uau, foi o desenho que eu fiz. Tem mais de 10 anos. Deus está nos levando a ver coisas que hoje nós não entendemos. É por isso que quando Deus diz: olha, tu vai ter família, a gente olha para nós, a gente fala: não vai, não tem como. E Deus está dizendo: eu estou vendo o futuro. Ele chama Abraão, ele muda o nome de Abraão, que é Abrão, para pai de uma grande multidão, antes de ele ter filho. Ele está nos levando a entender, a ver, a enxergar aquilo que a gente não está vendo hoje, mas pelos olhos da fé o Senhor está nos mostrando além. Eu vou orar por vocês, mas só para fechar o raciocínio, o profeta só segura na mão do rei uma vez, nas outras o rei lança sozinho 3 vezes as flechas, e o profeta fica revoltado com ele. Acredite, o profeta se revolta, viu, irmão? Estou pensando que a gente é humano, o líder, o pastor, a gente se chateia. Às vezes a carne é mais forte. Mas ele se revoltou com o rei e disse: rei, tu poderia ter lançado muito mais flechas, mas você se limitou, você só lançou 3, e tão fraco que você nem lançou longe, você lançou tão perto. Você poderia ter se esforçado mais. E ele diz: por causa disso, entenda, não é a palavra do profeta que é uma maldição, é uma concretização daquilo que você se moveu no mundo natural, Deus fez acontecer no mundo espiritual. Quando ele lançou 3 flechas, o homem de Deus falou: rapaz, você vai vencer somente 3 vezes. Eu preciso te perguntar para você responder para você mesmo: quantas vezes está disposto a lançar essas flechas? Quantas? 3 vezes? 4 vezes? Qual é o limite de lançar flecha? A gente nunca sabe. Qual é o limite de repetir coisas? Porque a gente fala: está tão repetitivo isso. É a mesma coisa. E quando Deus manda repetir, é porque a gente não entendeu ainda. Por isso tem 2 pescas, tem 2 multiplicações de pães que o povo não compreendeu ainda. Por que Naamã teve que dar 7 mergulhos? Para que a alma dele fosse trabalhada. Porque ele estava olhando para o físico, para o momento, para o agora. Ele estava dizendo: é impossível, eu estou mergulhando na água, eu não vou ser curado. Eu quero um milagre, eu quero uma folha, eu quero um negócio, uma oração, eu quero uns pulos, uma rodadinha. Mas mergulhar não tem nada a ver com isso, isso não é espiritual. Deus manda a gente fazer coisas no natural para mover o sobrenatural nas nossas vidas. No caso de Naamã foram 7 mergulhos. No caso desse rei, ele poderia ter lançado quantas flechas quisesse. Quanto mais ele lançasse, mais ele teria respostas de Deus. É isso que o Senhor diz para a tua vida. Quanto mais esforço tu fizer, o Senhor está dizendo: chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Ele está dizendo: quanto mais esforço você fizer para suportar, inclusive pessoas, o Senhor diz: aí eu vou mudar o seu. Ele
diz, vai mover o sobrenatural. Quanto mais vezes você se esforçar por... A gente às vezes não entende todo mundo, né? É difícil, tem hora que você fala assim, não dá. E a gente fala, Deus, para mim não dá mais, eu já deixei de mão. Ele está dizendo, lança a flecha de novo, lança de novo, lança de novo, lança de novo. Porque tem coisa que depende da gente. Ele quer trabalhar conosco. Ele está dizendo, o esforço que você fizer vai ser diretamente proporcional ao que Ele vai fazer na tua vida. O quanto que você se dedicar e se jogar na presença do Senhor, o quanto que você for capaz de perdoar. Quando é que o perdão é completo? Quando você consegue olhar no olho e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. É difícil, né? A gente olhar no olho de alguém que magoou a gente, que chateou. E aí eu vou dar um plus aqui, tá bom? Quando alguém for te pedir perdão e você falar, eu não tive nada a ver com isso, mesmo assim você vira e fala, me perdoe também, por qualquer coisa que eu não tenha nem percebido que eu fiz. E nisso o Senhor está desmanchando um paredão gigantesco. As mulheres estão caindo, Ele está trabalhando, e tu verás a glória de Deus na tua vida, no meio dos teus. Amém? A senhora crê nisso? Então receba em nome de Jesus. Meu Deus, coisa linda. Aleluia. Há uma graça de Deus sobre a tua vida, meu. E o Senhor está trazendo uma nova porção de graça. Ele diz, é graça sobre graça, graça sobre graça. O Senhor também está derramando uma unção sobre a vida da senhora. Uma unção diferente. É algo extraordinário que a senhora nunca viveu. Mas através disso, e o Senhor fala através da tua personalidade, Ele vai mover o sobrenatural. E vai fazer coisas grandes e firmes que não sabes. Isso aqui é sabedoria, isso aqui é experiência, isso aqui é vivência. Mas o Senhor diz que está te dando um plus de sabedoria, de entendimento. Ele me mostra Salomão. Eita glória! A sabedoria que Deus deu a Salomão. Um pouquinho daquela sabedoria Ele vai trazer sobre a senhora. E a senhora vai saber o que dizer, o que fazer, como lidar com as circunstâncias, porque Deus está te dando uma graça. E talvez alguém até diga assim, ó, eu não sei nem como ela está suportando. Aí a senhora vai lembrar, é a graça de Deus sobre a minha vida. E a senhora nem vai entender como vai passar por isso, mas Deus vai trazer uma resposta ao seu coração dizendo, é a minha graça que te basta. Amém? Traz um carinho para ela que ela precisa de um carinho. Aí a ver, tu olha assim, né? Fica um pouquinho para aqui, só ministra sobre a vida dela. Também quer um abraço, um carinho, peraí, vem cá. Vem cá, Josi, vem cá. Intercede pela vida dela aqui, Jesus. Ai, Jesus, tem janela, tem janela, tem janela, tem janela, tem janela, tem janela. Tem janela. Tem janelas se abrindo. Deus não trouxe vocês aqui hoje em vão, não foi por acaso. É porque o Senhor queria abrir umas janelas novas, perspectivas novas. A gente às vezes se acostuma, né, com tudo. A gente é terrível. Já ouviu falar do mito da caverna? Que o povo está na caverna lá, é dos filósofos lá da antiguidade lá. Aí diz que o povo está na caverna e eles veem só claridades que vêm, eles veem sombras. A luz de fora traz sombras para dentro da caverna e eles se acostumam a ver aquelas sombras e eles acham que a vida é aquilo ali. Só que o que Deus tem para vocês é muito mais do que sombras. Sombra é só uma imagem que não é real, assim, propriamente. Ele não demonstra o que é na totalidade. A sombra é uma silhueta. Você não vê as coisas na totalidade. A sombra não tem luz, não tem brilho, não tem cores. E a janela que Deus está abrindo para vocês é
de muitas cores. É uma janela nova, é um novo visual. Oh, meu Deus. Ele diz assim, ó, que Ele tem coisas grandes e firmes para vocês que vocês não conhecem. Então foi por isso que Deus trouxe vocês aqui. Vou orar por vocês. Pai, aqui estão os teus filhos. Quando o Senhor fala é porque o Senhor tem algo a fazer. O Senhor não é Deus de brincadeira. O Senhor não é Deus que é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os teus filhos precisam ter um novo visual, uma nova visão. Eles precisam abrir a janela e ver coisas lindas, maravilhosas, novas. Eles estão cansados, Senhor, cansados dessa vida repetitiva. Parece que nada muda, parece que já perderam o brilho, a cor, as coisas. Por isso eu te peço, faz, só faz. Eu sei que o Senhor vai conduzir eles a fazerem coisas. Algumas coisas eles nem querem fazer, mas o Senhor vai mandar eles fazer e vai dar a oportunidade. O Senhor vai conduzir eles nesse sentido. E quando eles olharem, eles já vão ter feito, porque é o Senhor quem conduz a nossa vida. Eu te peço que a tua graça seja superabundante sobre eles. Que o Senhor traga o colírio dos céus e toque em seus olhos. Traz um novo brilho, um novo visual. Toma o teu filho em tuas mãos. Toma o chefe da casa, o líder, o cabeça da casa. Oh, Jesus, trabalha no sobrenatural, no sobrenatural. Em teu nome, em teu nome. Sabe por que eu sentei aqui? Porque Deus queria que vocês entendessem que Ele faz assim com vocês. Eles vão sentar com vocês lá na cama de vocês. Quando vocês sentarem para conversar, Ele vai sentar junto com vocês. Como eu estou sentado aqui. E Ele quer dar a vocês experiências extraordinárias. Viver coisas assim. Tá bom? Deus abençoe. Deixa eu abençoe. Que se abra os céus e o teu reino vem. A nossa festa no nosso Deus. Que se abra os seus olhos. Pai, aqui estão os teus filhos, os teus servos, a tua casa. Ó Senhor, os teus servos estão aqui e o Senhor está falando para nós de janelas abertas sobre as nossas vidas. O Senhor está falando de comportas abertas sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço, faz-se cumprir a tua palavra em nós, que diante de nós essa janela. O Senhor está dizendo, continue de olhos fechados, que se alguém aqui neste ambiente não atentar para a janela que Ele está abrindo dentro da sua casa, vai ficar e os outros irão. O Senhor está dizendo, assim como o profeta Eliseu, que disse, amanhã a essas horas todo mundo vai comprar e vai ser baratinho, porque havia uma fome e uma escassez. E um oficial disse, de maneira nenhuma, nem se Deus abrisse as janelas dos céus. Ele está abrindo uma janela dentro da tua casa. E se você não olhar, tu vai ficar para trás.
e a tua família vai, porque Deus não é Deus de confusão, e Ele tem segurado essa janela ainda até que você se volte para Ele, para que Ele possa levar a família inteira. Hoje é dia de arrependimento para tu, é dia de mudança de mente, é dia de quebrantamento, é dia de reconhecer que sem Ele nada do que foi feito se fez, sem Ele nada existiria, e se não é Ele que te dá o fôlego de vida, tu não poderias respirar nem um pouquinho de ar. Como que pode, dentro de uma casa, as janelas estão fechadas, janela fechada, o ar não circula, não entra vento, está sufocado, mas não permite que ninguém abra as janelas. O Senhor está dizendo: se não houver arrependimento, quebrantamento de coração, farei com que os demais sigam. Se não reconhecer que eu sou Deus na tua casa, se não reconhecer que eu sou Deus no meio dos teus, e se não reconhecer que sou eu quem faço, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre, se não reconhecer o meu senhorio, ficarás para trás, e como esse oficial que não pôde entrar, que não pôde se alimentar, que não pôde comer, ficarás para trás, assim diz o Senhor. Pai, toma os teus filhos, toma a tua igreja. Pai, toma os teus filhos que estão em casa dizendo: meu Deus, era para eu estar lá. Toma os teus filhos, faz o teu milagre, Senhor, onde eles estiverem. Abre as janelas dos céus. Pai, toma a vida em tuas mãos, Senhor. Toma a vida em tuas mãos, a sua casa, o seu lar. Deus, abre as comportas dos céus. Traz, Senhor, a alegria completa, a paz que excede todo entendimento, e faz algo novo em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, Senhor, a nossa família. Senhor, abençoa os teus, que as janelas estejam abertas e que sejamos inteligentes para aproveitar as oportunidades que o Senhor está dando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você quer aplaudir Ele. Agora é hora de aproveitar para receber Jesus em seu coração. Se você ainda não recebeu Jesus, se você nem entende o que é isso, é porque você precisa receber Jesus. Abrir o teu coração. Eu vou orar pela tua vida. Se você está ouvindo essa palavra, repita comigo as palavras que toda a igreja vai falar, para que você não se sinta só. Diga: meu Deus, meu Pai, hoje eu me torno teu filho. Te peço, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, limpa minha mente, limpa o meu coração e faz tudo novo em mim. Muda o meu comportamento, muda o meu palavreado, muda o meu linguajar e me faz santo para ti. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Rei, como meu Redentor, para todo sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Meus amados, nós louvamos a Deus pela sua vida aqui conosco. Nós iremos passar por um segundo momento agora, o momento da Santa Ceia. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. A Santa Ceia do Senhor está aqui. O Senhor falou e deixou esse mandamento para nós: coma do pão e beba do cálice. Pastor, já viu essas perguntas? Na época de Jesus era vinho. Por que a gente não pode tomar vinho? Aí o irmão está se livrando. O irmão está se livrando de um alcoolismo.
O irmão está se libertando, dizendo, graças a Deus, me batizei, estou firme no Senhor. Aí vem, aí você dá um vinho a ele. Ele tem uma recaída e para na sarjeta, destruir a família, destruir a sua casa. É isso que você quer? O pão é asmo, pode comer, é pão mesmo, não é biscoito, não é pão. Amém? Amém? A ceia do Senhor foi deixada por ele. Ele disse, o pão representa o corpo dele e o cálice representa o corpo, o sangue de Jesus que foi derramado, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Quando nós fazemos isso, ele diz, fazer isso em memória de mim. Nós temos o costume aqui nessa igreja, algumas igrejas são diferentes, temos o costume de participar da ceia aqueles que são batizados nas águas. Se você é de outra igreja, outro ministério, você é batizado, você pode participar conosco também. Amém? Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Pela minha vida, Jesus encheu teu sangue. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Coríntios capítulo 11, versículo 23. Vem cá, pastor Paulo, consegue vir aqui? Eu fico te abusando, né? Vem cá. Wilson, Paulinho, vem cá. Tem Marquinho também, né? Tá cheio de homem aqui hoje. Venha, Marquinho. Venha, Denis, venha. Paz e graça, igreja. Oh, glória. E esse texto aqui, lá de 1 Coríntios 11, 23, diz assim: como celebrar a ceia do Senhor? 23 diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após, havendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e bebeste este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. E essa aqui é a parte mais importante: o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos,
não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejais condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardais uns pelos outros. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. O pão representa o corpo do Senhor, o qual abençoa nosso corpo, nos traz cura e transformou nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo favor que o Senhor nos fez, mesmo sem merecermos. O Senhor permitiu que o seu corpo fosse rasgado para que nós pudéssemos ter parte contigo. Obrigado porque o teu corpo levou toda a enfermidade para que nós recebêssemos a cura. O teu corpo sofreu para que nós pudéssemos em ti ter alegria e paz. Obrigado pelo que o teu pão, Senhor, hoje, no dia de hoje, ele representa o teu corpo que nos purificou e nos deu graça e privilégio de sermos chamados de filhos amados, porque temos parte contigo. Obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado pela tua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Por isso, recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, logo havendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Aleluia.
Eita glória! Agora a gente pode ir até 1 hora, né? Não vai sair ninguém agora. Aleluias. Eita glória. Vamos pegar seu kit. Você tem aí o pão sem fermento. Você tem o cálice sem suco. O pão representa o corpo do Senhor, que foi moído, rasgado em favor de nós. Ele diz: fazer isso em memória de mim. É importante entender que mais do que um símbolo, isso aqui é uma comunhão, um momento de comunhão com o nosso irmão e com Deus. Amém? Fazer isso em memória de mim, podeis participar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Pode abrir o segundo elemento. Aleluia. Todos? Amém. Ele disse: esse é o meu sangue, que foi vertido na cruz. O sangue que representa a nova aliança em Cristo Jesus. Podeis participar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu perdão, que é completo sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Pode sentar, meu irmão. Passar para o ofertório. Ainda é momento de adoração. Irmãos, por favor, entenda que por enquanto pode deixar